Neste momento, seguindo a nossa programação, vamos dar continuidade ao nosso curso de formação continuada da ENAMAT sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e suas repercussões na Justiça do Trabalho e nas relações laborais. Recebemos agora a doutora Patrícia Peck Garrido Pinheiro. Ela falará sobre a sociedade dos dados abertos, Big Data, a internet das coisas, agentes controladores, obrigação legal e ou regulatória, níveis de proteção de dados, recentes vazamentos de dados de órgãos públicos, o cenário atual de incidentes e melhores práticas de segurança. São muitos temas, né, doutora, que a senhora poder falar nesse período, nós agradecemos. A doutora Patrícia Peck é advogada especialista em direito digital, propriedade intelectual, proteção de dados e cibersegurança, graduada e doutora pela Universidade de São Paulo, PhD em Direito Internacional, presidente da Comissão Especial de Privacidade e Proteção de Dados da OAB de São Paulo, autora de 29 livros, sócia do escritório PG Advogados e presidente do Instituto A-Start de Ética Digital. Professora pela ENAMAT, pela ministra Dora Maria da Costa, diretora da escola, nós agradecemos a sua presença e a senhora está com a palavra. Muito obrigada, Platon. Eu agradeço o convite da ministra Dora e de estar aqui com todos vocês. Realmente é um desafio, né? Eu sei que temos aí, acho que praticamente uma sessão de aula de 1h10, né? Indo até às 18 horas, e espero fazer rendê-la da melhor forma possível para todos os participantes. Já aviso novamente que o conteúdo a ser apresentado foi compartilhado com a organização aqui da escola, então vocês vão receber, até por conta do desafio do tempo, para que vocês tenham como apostila e referência de material. Então, vou me concentrar também nos pontos principais, que são extremamente relevantes. E agora, sem delongas, né, já compartilho a minha tela, vou só pedir que confirme aí se vai estar aparecendo o material. Ah, maravilha, obrigada. Então, para iniciar, já foi apresentado devidamente aqui o meu currículo, né? Eu só complemento, né, e agradeço aí a oportunidade. Nesse ano já de 2021, tive a publicação de mais 2 obras, então das 29 obras já são 31. Eu costumo dizer que tenho 2 filhos, um menino e uma menina, mas sou uma melhor produtora de livros do que de filhos ao longo da minha trajetória, né? Eu costumo dizer isso, e tem 2 obras que estão bem atualizadas, bem recentes agora deste ano, que é o meu Manual de Direito Digital, que já se encontra aqui na 7ª edição, e a obra de proteção de dados da LGPD. Então, aqui, comentando o nosso sumário, né, como foi bem colocado, nós vamos fazer uma introdução da sociedade digital, falar dos agentes controladores, as questões de obrigação legal e regulatória, que está dentro do âmbito de bases legais que justificam o tratamento de dados, inclusive na própria administração pública, mas também em entes privados. Vai ser importante a gente fazer uma ponte, uma conexão com alguns princípios também que fazem e norteiam essa utilização de dados pessoais, até porque no âmbito da Justiça do Trabalho já vem acontecendo algumas situações, né, principalmente em primeira instância. Temos aí mais de 129 ações trabalhistas iniciadas no país, e aí sabemos que, como é uma lei nova, acontece de haver dúvidas na aplicação da legislação, se pode ou não juntar uma informação relacionada ao empregado, e aí eu vou tentar passar aqui algumas considerações relacionadas a isso. Há uma preocupação muito grande com a proteção de dados, porque sabemos que é uma lei de proteção de dados pessoais, então de nada adianta nós cumprirmos com tudo que a legislação nos pedir, mas sofrermos um vazamento, que é um tipo de violação gravíssimo dessa legislação. Então vamos comentar sobre os vazamentos e fechar com melhores práticas de segurança. E aos olhos da justiça, de um modo geral,
existe, de um lado, uma necessidade de trabalharmos os dados abertos, o Judiciário tem iniciativas nesse sentido, com o CNJ, de dados abertos, mas, do outro lado, de proteger a informação, né? Nós vivemos também um ambiente do segredo de justiça. E, além disso, a própria informação dos servidores públicos, e sabemos que temos que harmonizar a LGPD com a LAI. Eu estive nessa segunda-feira, né, comemorando o Dia Mundial do Consumidor, num evento a convite do CGU, a convite do ministro Wagner Rosário, e nesse debate estava presente também o presidente Valdemar Ortunho, da ANPD, da nossa autoridade nacional, e o nosso debate era justamente sobre agentes de tratamento, mas especificamente o encarregado de dados, devido ao fato de que na administração pública tem sido muito indicado a ouvidoria, o ouvidor, então falamos muito sobre essa questão do papel da ouvidoria como encarregado de dados, e o outro debate foi a respeito da elaboração de um enunciado conjunto da CGU junto com a ANPD sobre a harmonização da LGPD com a LAI por conta dos portais de transparência, relacionado à transparência ativa, uma vez que hoje nós vemos a publicação de listas, como acontece a lista do Bolsa Família, a lista do auxílio emergencial, por uma necessidade de transparência pública, do dever público daqueles que recebem recursos públicos, de prestar contas à sociedade, né, nessa questão da vigilância e da fiscalização. E o fato de ali constar o nome da pessoa que recebe o auxílio não estaria ferindo a LGPD e como nós harmonizamos as duas legislações. Então, um assunto realmente extremamente importante, né, ainda mais para um país que precisa ter práticas de transparência e combater corrupção, né? Então, tive essa oportunidade, vai sair provavelmente em breve esse enunciado. Então, colocando aqui com vocês, né, primeiro a gente começa com essa visão, já que temos que falar da sociedade, do Big Data, da internet das coisas, nós vivemos a sociedade dos dados. Não tem como realizarmos hoje as interações entre instituições e indivíduos sem, de algum modo, ter que tratar dados pessoais, né? A informação ela se tornou o elo, o principal modelo de riqueza da sociedade da informação. Nós vivemos a terceira revolução, né? A primeira revolução foi a agrícola, a segunda revolução a industrial, a terceira revolução, que é a revolução da informação, que é a revolução digital. Então, praticamente somos todos aqui contemporâneos desta revolução e temos que estar e compreender o que isso significa do ponto de vista social, econômico, político, jurídico, mas com uma visão crítica de que não é porque nós temos tanta dependência dos dados que eles podem ser usados de qualquer maneira, que eles podem ser usados com um cheque em branco, por prazo indeterminado, sem transparência, sem segurança. E é por isso e dessa maneira que essa legislação chega em boa hora, extremamente importante e deve ser aplicada. Um dos autores que mais trata sobre os 4 princípios da sociedade aberta é o autor chamado Don Tapscott, é extremamente relevante, e ele fala justamente que nós temos, né, que trabalhar na sociedade digital com colaboração, transparência, compartilhamento e empoderamento. E esses 4 princípios da sociedade aberta são, inclusive, vistos e estão escritos na própria legislação de proteção de dados. Então, é importante falarmos que, quando eu trato de proteção de dados, não é proibição de uso de dados, é poder utilizar o dado pessoal de forma transparente, minimamente necessário para a finalidade que foi informada, sem que haja discriminação e sempre utilizando métodos administrativos e técnicos que possam proteger a informação. Então, é muito importante não confundir conceitos. Proteger não é proibir o tratamento de dados pessoais, né? E isso tem uma relevância muito grande na interpretação da legislação. Só para fazer aqui uma ponte, já que estamos falando da Open Society, do Open Data, né, são as iniciativas do próprio judiciário relacionadas a essa temática,
e que 2020 teve avanços, e vemos aí hoje até o uso da inteligência artificial e dos algoritmos no âmbito do judiciário. Vivemos a sociedade da internet das coisas, tudo está ficando muito mais inteligente. Vivemos, né, o que a gente chama das smart cities, então a cidade inteligente, a casa inteligente, a TV inteligente, né, o smartphone, que é o celular inteligente. Então, para ganharmos essa inteligência, só é possível num processamento de dados que possa permitir que nós conseguimos gerar esse conhecimento. O carro inteligente, né, que é esse futuro da mobilidade urbana, está baseado nesse desenvolvimento. Então, por isso que se diz que você tem que equilibrar inovação com regulamentação, né? Então, que a regulamentação traga parâmetros para que a gente possa inovar de forma sustentável. Esse é o objetivo dentro da legislação. Então, vivemos esse modelo de Big Data, de uso de algoritmos inteligentes com maior poder de processamento e com a própria inteligência artificial. É por esse motivo que, na própria legislação, nós vamos ver que existe um artigo muito específico já de quando você usa métodos automatizados para a tomada de decisão, que é o artigo 20, previsto na LGPD. Então, ele já trata, olha, tudo bem, você pode capturar dados que estão mais públicos, isso está no artigo 7º, mas eu preciso atender sempre o princípio da boa-fé, da transparência, da finalidade, está no parágrafo 3º, está no parágrafo 4º. Então, eu posso usar o Big Data, mas eu tenho como usar. Então, a lei, ela sempre trata do como. E se eu não seguir aquele como que está na LGPD, é onde eu começo a violar, é onde eu começo a estar fora de conformidade, né? O não compliant com relação à legislação. A mesma coisa diz, eu posso ter score, eu posso ter um algoritmo, mas eu tenho que ter transparência desse algoritmo. Eu não posso tratar um dado de forma discriminatória. Eu tenho que poder fazer revisão de decisão automatizada. Então, se num processo de seleção eu apresento ali para um candidato que vão ser necessárias a verificação de determinadas informações e eu peço referências, e eu deixei muito claro isso no processo de seleção, de forma transparente, tá? Maravilha. Agora, se no processo de seleção eu já uso, né, uma captura de cadastro de currículos de uma forma mais eletrônica, e depois eu tenho um algoritmo que faz verificação, né, e faz fatores verificatórios. Ele vai olhar a foto da pessoa, olhando o rosto, que de repente pode estar olhando cor de pele, etnia, né, religião, idade, tudo isso você consegue ver da imagem de um rosto. Ele estiver olhando aonde que mora, o endereço, quer dizer, vários elementos, e aquilo cria uma equação, e na equação diz contratar, não contratar, se isso é um método automatizado decisório e pode estar tendo algum viés discriminatório, eu, dentro dessa legislação, posso estar sujeito a uma reclamação, a uma queixa de que estou em desconformidade com a LGPD e o controlador que está fazendo aquele tratamento de dados ter que demonstrar, trazer evidências de que aquele tratamento não feriu o artigo 6º no sentido de discriminação, porque é o princípio de não discriminar, e não feriu o artigo 20. Né? Então, assim, isso é muito importante, porque não é que eu não posso trabalhar Big Data, não posso trabalhar a inteligência artificial, não posso ter as coisas capturando informação, o drone vai capturar informação, porque se a gente olhar o drone hoje, gente, na internet das coisas, na sociedade inteligente, como é que eu vou autorizar o drone a capturar uma informação numa cidade? Vou dar uma piscadinha para o drone para fazer o ok de uma política de privacidade? Não existe isso. Né? Então, quando alguém chega numa cidade, né, aquela cidade, ela já estiver, poxa, eu posso ter um drone feito pela prefeitura para poder fazer uma vigilância de parques públicos que está passando em cima do parque. Mas se o motivo é segurança pública, a gente tem exceção de consentimento na lei na segurança pública. Mas se o motivo for uma captura para finalidade publicitária, aí eu já não tenho a exceção da lei. Agora, se na segurança pública eu tiver compartilhando esse dado, que é do ente público com ente privado, pelo artigo 26, eu tenho que ter contrato e convênio.
ou o contrato ou o convênio, porque se eu não tiver o contrato ou o convênio para atender o artigo 26, eu também estou irregular dentro da legislação, mesmo estando no âmbito público. Então, é muito importante porque a gente tem uma lei, aqui eu estou só no início da nossa aula, a gente tem uma lei que ela é uma lei de como fazer, how to do. Eu tenho que seguir os procedimentos trazidos pela LGPD, senão nós não estamos atendendo à legislação. E aí, nós vivemos, né, só voltando aqui um pouquinho, o período todo dos últimos 2 anos de uma lei que foi promulgada em 2018 e que deu 2 anos de prazo para conformidade. Então, se hoje vocês perguntarem, Patrícia Peck, quanto tempo mais eu tenho para ficar em conformidade? Você não tem. A lei já está vigente. Ela já está vigorando desde setembro de 2020, desde o dia 18 de setembro de 2020. Então, se nós olharmos ali à risca aqueles artigos, nós já tínhamos que estar, tanto os entes públicos quanto os privados, em conformidade com a legislação. Se nós tivéssemos um fiscalizador mais rigoroso, ele já poderia estar advertindo, notificando a todos nós. Isso só não está acontecendo porque nós temos a Lei 14.010 de 2020, que prorrogou a aplicação das penalidades do artigo 52 para o dia 1º de agosto de 2021, que acabou dando um pouco mais de tempo para que nós pudéssemos alcançar a conformidade antes do início da aplicação das penalidades, mas não quer dizer que eu já não esteja numa situação de risco. Qual o risco? O risco de que, se eu não estou cumprindo com a legislação, eu posso não estar sujeito ainda à penalidade administrativa da legislação, mas já está sujeito às demais penalidades. Inclusive, do ponto de vista da gestão pública, né, nós também respondemos se não estivermos cumprindo com uma legislação que já está vigente, que já deu 2 anos de prazo, né? Então, é importante esse olhar, né, porque há muitos que ainda entendem assim, eu ainda tenho prazo. Não, o prazo já passou, nós já estamos no sobreprazo, nós já estamos no mais que 45 minutos de segundo tempo, a gente já passou, a gente já está na prorrogação aqui do jogo com relação ao LGPD. Mas, devido à pandemia do coronavírus, com toda a crise, e não trouxe só crise, não trouxe só notícia triste, nós avançamos com saltos de inovação, avançamos com Open Banking, pagamentos instantâneos, com telemedicina, com digitalização, com a discussão de herança digital, de combate a fake news, legislação de startups e a própria legislação de proteção de dados, né? Já respondo, Francisco, a sua perguntinha, tá? Bom, se vocês tiverem dúvidas, podem ir colocando no chat, que aqui um pouquinho mais para frente eu já vou pegando. Então, assim, para a gente poder fechar essa primeira parte introdutória, é muito importante dizer que nós vivemos hoje o que é chamado lá na União Europeia de um novo modelo de gestão de data ethics, a ética dos dados. E o professor Luciano Floridi, que é um professor de filosofia e ética da Universidade Oxford, ele gosta muito justamente de falar que a tecnologia, que o uso da tecnologia precisa atender direitos humanos, né? Não adianta a tecnologia evoluir e nós não conseguirmos preservar as garantias fundamentais, o atendimento dos direitos humanos. Então, essa é uma legislação que fala disso, que fala da exigência de se conseguir atender direitos humanos numa sociedade em que os dados estão no centro do poder econômico e das relações entre as partes. Então, é uma legislação que traz controles, medidas de controles que precisam ser auditáveis, que exige uma série de apresentação de evidências que você consiga demonstrar que está cumprindo, que assim você estará atendendo essa cartilha de direitos humanos. Mas eu queria deixar uma provocação para vocês. E a privacidade, será que ela se perde um pouco nessa nova sociedade? Porque quando a gente fala do rol dos direitos humanos, estamos falando da proteção da privacidade, né, como um direito fundamental dentro ali das proteções da LGPD. Mas será que é a mesma privacidade como nós pensávamos
desde 1850, logo depois que nós tivemos a Revolução nos Estados Unidos e a Revolução Francesa, e que foi escrito o texto sobre privacidade, que depois ela entrou na proteção, na Carta, né, dos Direitos Humanos, e nós temos isso celebrado, pactuado em 1948, depois em 1950. Será que é dessa mesma privacidade que nós estamos falando? Então, assim, é uma sociedade que tem refletido a respeito disso, né? Porque nós sabemos que hoje muitas coisas sabem a respeito de nós e que nós não temos uma utopia de uma privacidade mais tão absoluta. Então, nós vivemos, né, só colocando aqui para vocês, esse regime de proteção de dados no mundo. A lei brasileira, que é 13.709 de 2018, é uma legislação considerada importada, né, o fenômeno de importação legal, em que nós nos espelhamos numa legislação estrangeira, que foi o Regulamento Geral de Proteção de Dados da Europa, o GDPR, o General Data Protection Regulation, que é o regulamento 679 de 2016, e a nossa lei é uma versão reduzida e simplificada do regulamento europeu, que tem 99 artigos e mais de 100 considerandos, né, que são os recitals, e a nossa lei tem 65 artigos e não tem considerandos iniciais praticamente na legislação. Então, o que nós vemos dentro da LGPD, e pensando um timeline, né, aqui de legislação, é uma lei que tem conexão no tempo com a Constituição Federal, faz uma ponte direta com as proteções e garantias fundamentais dos direitos do indivíduo, principalmente da privacidade, acaba tendo um diálogo direto também com o Código de Defesa do Consumidor, e aí, por sua vez, com o Decreto do Comércio Eletrônico, com o Marco Civil da Internet, né, e que aí a gente deu 2 anos de prazo para que ela pudesse ser a entrada em vigor, e prorrogamos as multas para 2021. Né? Aqui só vendo um outro timeline. Em 2019, nós criamos a ANPD com a Lei 13.853, né? Então, é importante fazer esse destaque, mas a autoridade só surgiu efetivamente após a entrada em vigor da LGPD. A autoridade só chegou com praticamente seu decreto regimental em novembro de 2020 e que assume a diretoria que está aí hoje presente e já emitindo as suas portarias desde 2021. Então, a autoridade, ao invés de acontecer durante o período da vacatio legis, até para cumprir com um papel, né, de diálogo com a sociedade na implementação da legislação, acontece após a entrada em vigor da legislação. Né? Aqui é só para reforçar e lembrar que o artigo 52 ficou prorrogado para 1º de agosto, né? A gente já vai falar depois um pouquinho mais, mas eu vou me ater dentro da pauta, porque eu sei que vocês têm um curso com vários instrutores, né? Então não quero comprometer a fala de nenhum outro, né? Mas as penalidades são consideradas elevadas, também espelhadas no próprio GDPR. E aqui, só para ter uma visibilidade, é a nossa autoridade, com a nomeação dos 5 diretores, 3 militares e 2 civis, né, que já vem atendendo, que já vem comparecendo também em eventos públicos, e que na portaria 11, de 27 de janeiro de 2021, apresentou o plano de ação dos primeiros 2 anos da gestão desta autoridade, com planejamento estratégico, dando ênfase à regulamentação das próprias sanções, porque estas começam a partir do dia 1º de agosto. Ainda tem muitos artigos da LGPD a serem regulamentados. Aqui é uma lista de artigos que estão escritos, que estão sujeitos à regulamentação da autoridade. Então, a nossa legislação é considerada ainda incompleta, além de ser uma versão reduzida do GDPR. A esses que eu negritei aqui são os artigos que já constaram, o tema já constou aqui do plano de ação, da fase 1, fase 2, fase 3. Esses artigos já estão constando ali no plano de ação. Isso mostra que os demais ainda nem estão no campo de visão da autoridade, o que significa que nos primeiros 2 anos, apesar de ter muito a fazer, esse muito a fazer ainda está aquém de tudo que se tem a fazer, considerando todo o plano de trabalho que a LGPD exige e que depende, porque está escrito no texto da lei tudo que a autoridade ainda precisa regulamentar da própria legislação. E aí vamos falar um pouco sobre os agentes
o controlador, o operador, que é a das pautas aqui na sequência prevista da aula, né? Eu vou só, antes de mexer aqui na parte dos agentes, responder a pergunta rapidamente do Francisco, porque ele falou da parte que eu tinha comentado da revisão da decisão automatizada. Então, o Francisco comenta: alguma forma de garantir o direito de revisão realizada por pessoa natural da decisão automatizada, em que pese a retirada dessa possibilidade na LGPD? Grato. Então, Francisco, há hoje ali na legislação, né, quando nós olhamos lá no artigo 20, né, praticamente do que ficou na lei, você ficou com uns parágrafos, né, dentro da legislação, o pedido de revisão da decisão automatizada, que ele ficou mais simples na versão final da legislação, ele não ficou como ele era na discussão original, que ele era mais completo com o GDPR, né? Então, o que nós percebemos é que isso ainda pode evoluir, logicamente, porque nós vamos ter a discussão dos direitos dos titulares sendo ainda tratada, né? A regulamentação dos direitos dos titulares, se você olhar aqui, vou voltar rapidinho, está aqui no plano de ação da autoridade, olha, regulamentar os direitos dos titulares está na fase 3. A fase 3 vai acontecer em 2022. Faz parte dos direitos dos titulares o artigo 18, 19 e 20. Né? Eles estão dentro dos direitos dos titulares. Então, eu entendo que até lá, dependendo do que seja apresentado, até pelas próprias entidades representativas de titulares, que hoje tem várias, né? Aqui sim poder ainda ter um espaço para se tratar dessa questão, tá? Da revisão das decisões automatizadas. A Catarina fez um comentário, né, só para deixar aqui para todos. Não sei se os colegas percebem, mas empresas privadas em regra de comércio criaram fórmulas para driblar a LGPD. Toda e qualquer compra, devolução ou promoção é necessariamente exigido o CPF, independente da forma de pagamento, né? Então, é interessante esse seu comentário, né, Catarina, porque logicamente, né, que você poderia dizer que precisaria do CPF da pessoa devido a uma questão de emissão de nota fiscal. Então, aí você estaria fazendo um cumprimento de obrigação legal, né? Então, mas aí isso é finalidade informada. A LGPD exige que você trate o dado minimamente para finalidade informada. Então, se a loja não informar outras finalidades de tratamento, que isso é o que está exigido logo nos princípios, no artigo 6º, ela vai estar irregular. Então, não é porque ela pede o CPF que ela pode usar o CPF para outras finalidades, né? Esse é um ponto importante e que é um dos motivos pelo qual terceiro motivo de aplicação de multa das autoridades europeias de descumprimento do regulamento europeu é não cumprir com os princípios. Por isso que um dos artigos mais importantes da lei, mais importante é o artigo 6º. E ele, logo no caput, ele diz: estará de boa-fé aquele que tratar dados cumprindo com os seguintes princípios. E os princípios são tão importantes que no capítulo 4º da administração pública, o abre do artigo 23 diz que a administração pública poderá tratar dados pessoais com base na finalidade pública, mas tem que cumprir com os princípios do artigo 6º, para a gente ver que, mesmo na administração pública, que eu não preciso do consentimento, mesmo ali eu tenho que cumprir com os princípios do artigo 6. Tamanha a importância dos princípios, né? Então, e entre os princípios, a gente vai ver aqui, eu até coloquei isso aqui para vocês, né, que é importante para a gente entender, para a gente chegar ali nas questões da responsabilidade de controlador e operador, né, aonde está um e aonde está outro, quando a gente entende os agentes, a gente vai ver que eu tenho sempre uma relação de fluxo de dado relacionado ao titular do dado. Qual o vínculo que eu tenho com aquele titular? Ele é o titular de vínculo porque é funcionário, então é um vínculo de ligação de trabalho. Ele é um titular de vínculo relacionado a ser acionista de uma empresa. É um vínculo porque ele é consumidor. É um vínculo porque ele é
um fornecedor, então ele é um terceirizado, ele é a pessoa que trabalha naquele terceirizado e, portanto, eu tive que fazer um crachá, um cadastro, alguma coisa assim, porque ele veio até o meu ambiente, tive que dar direito a acesso na rede, por exemplo, algo que eu tenho que ter algum tipo de tratamento de dados pessoais, ou ele é alguém sem vínculo nenhum, ele é um visitante, um passante, alguém que tem que passar no nosso prédio, a gente tem um prédio público, e aquele passante que passa pelo prédio tem a captura do rosto dele pelas câmeras de vigilância. A captura de rosto por câmera de vigilância está na LGPD. É tratamento de dado pessoal. Eu tenho que fazer aviso. Eu tenho que fazer aviso de captura de dado pessoal nas câmeras de vigilância para eu cumprir com o princípio da transparência. Eu não preciso do consentimento, mas eu tenho que cumprir com a ciência, que é o aviso prévio. Então, ele pode ser simplesmente o passante que está sendo capturado nas câmeras de vigilância, no meu hall, ele não precisa nem ter chegado na recepção para cadastrar nome e CPF, ele pode ter só entrado no hall, a câmera capturou o rosto dele, eu tenho que ter aviso ali, de que eu tenho captura por câmera de vigilância. A falta desse aviso, hoje, da monitoração pelas câmeras de vigilância, fere a LGPD. É muito importante saber isso. Porque senão fica parecendo que eu só estou na LGPD na hora que eu encostei a barriga ali, dei o meu nome, meu CPF, meu telefone. Não. Capturei o rosto, eu já estou na LGPD. Tá? E aí a legislação tem 6 domínios de implementação, né? Então, ela tem governança de proteção de dados, gestão de dados, segurança da informação, gestão de risco de dados pessoais, gestão de dados pessoais em terceiros e gestão de incidentes. E a gente vai tratar bastante disso, porque eu vou falar com vocês hoje também, fora a gente falar de governança, que é parte de controlador, operador, a gente vai falar de segurança de informação, de vazamentos, então, portanto, também de incidentes, né? Então, a gente está falando de vários domínios aqui na aula. Vamos lá. Hoje, quando a gente implementa um projeto de LGPD, nós acabamos normalmente tendo que fazer um diagnóstico inicial. Então, dos 65 artigos da lei, que a gente faz um checklist, o que eu já estou cumprindo, o que eu não estou cumprindo ainda. Eu já tenho política de privacidade e proteção de dados publicada no site. Inclusive, se eu sou um ente público, a publicação de política no site é exigência do artigo 23, de toda administração pública, né? Exatamente, Fernanda. O Sorria, você está sendo filmado, é importantíssimo, vale para fins da LGPD para o passante, vale sim. Aquela plaquinha vale. Só que agora aquela plaquinha vale muito, porque se eu não tiver aquela plaquinha, eu posso estar sujeito a multa lá. Claro, se eu sou da administração pública, minha multa não vai ser financeira, a gente vai ver isso que tem essa ressalva. Mas os entes privados, o não ter essa plaquinha pode significar a multa de 2% de faturamento até 50 milhões de reais, essa que é a diferença. Agora a gente tem um valor para não ter a plaquinha. Então, imagina uma plaquinha de R$ 15 da papelaria, poder, a falta dela, gerar uma multa dessa magnitude, né? Aí eu vou para a implementação, e aí eu tenho que fazer a manutenção do programa de conformidade. Então, como é que eu faço? No início, o depara, aí eu implemento o que eu não tenho, e aí eu mantenho, eu faço a manutenção. É mais ou menos essas 3 fases que a gente trabalha. E aí tem uma questão muito interessante, gente, de mudança de mindset, de cabeça, de como a gente pensa, porque qual que é a lógica da lei? A lógica da lei é tratar dado minimamente necessário. E qual que é a lógica normal que a gente faz dos dados? Qualquer instituição, pública ou privada, quando tem uma informação, ela tenta usar o máximo que pode. A gente não vai mais usar o máximo que pode, a gente vai usar o mínimo que precisa. Uma coisa é o máximo que pode, outra coisa é o mínimo que precisa. Então, na minha conversa com o CGU sobre os portais de transparência, se eu tenho que prestar informação à sociedade, eu preciso botar o nome completo, o CPF completo, o número de funcional completo e ainda onde que a pessoa trabalha e ainda o número da conta da pessoa. Eu preciso botar tudo isso exposto na internet? Ou eu preciso apenas botar o primeiro nome, iniciais do segundo nome, alguns dígitos da funcional e alguns dígitos da CPF para poder gerar uma identificação? Então, a gente consegue atender aquilo que é o interesse público com o mínimo de dados para cumprir com aquela finalidade? Não é o máximo possível, é o mínimo necessário.
Essa é a nova abordagem da LGPD. Mínimo necessário. Então, mesmo que eu tenha um processo trabalhista, não tem que ficar juntando o máximo possível, é o mínimo necessário. Não, é o oposto agora. O entendimento da lei é esse. Isso está escrito aonde? Nos princípios do artigo 6º. Logo no comecinho da adequação, tratar minimamente necessário. Se eu ficar tratando além, a mais do que precisa, eu estou descumprindo a legislação, porque eu estou expondo aquele titular de forma desnecessária. E aí a gente começa a olhar para os nossos procedimentos e quantas situações que a gente está expondo informação demais. É que nem quando você tem aquela informação, alguém diz assim: você sabe o ramal do fulano? E a pessoa te manda uma lista que tem o nome da pessoa, o telefone da pessoa, o ramal da pessoa, o endereço da pessoa, mas não pedi tudo isso. Eu só perguntei o ramal. E ainda copia 10 pessoas. Manda no grupo do WhatsApp e fala: pô, uma pessoa pede o ramal da pessoa e a pessoa copia 10 pessoas com informação de todas aquelas pessoas, com 20 pessoas na lista. O que é isso? Então, realmente, é. Ô, Fernando, concordo com você a título de curiosidade, quanto a ser o mínimo necessário, Estado Civil, qual o interesse em ter fichas cadastrais? Então, esse é interessante, essa pergunta que você fez, Fernanda, que é justamente assim, o porquê, qual a justificativa? Para que finalidade eu quero aquele dado? Qual a justificativa? Às vezes, hoje se pergunta, para que eu quero o gênero? Para que serve o gênero? Porque será que aquilo pode ter uma finalidade discriminatória, preconceituosa? Então, acho que a gente vai ter uma mudança de cultura, porque se eu pedir dados que eu nem precisava, aquele que captura o dado tem que ter um cuidado, que aquele dado pode ser usado contra ele. Aquele dado pode ser usado contra você. A mesma coisa quando você pergunta a religião, os dados pessoais sensíveis, eles são extremamente delicados no sentido assim do porquê que eu preciso dele. Então, é muito importante estar muito claro para que finalidade que eu vou precisar, limitar bem a utilização naquela finalidade e saber que eu vou ter que ter muita proteção, porque quando há um vazamento de dado pessoal sensível, a criticidade é maior, Então, passando aqui, gente, para a gente poder entender a aplicação da LGPD, quais são seus fundamentos no artigo 2? Primeiro fundamento, respeito à privacidade, direitos humanos na veia, LGPD é direitos humanos, tá? Importantíssimo. Autodeterminação informativa, isso aqui está escrito, gente, na lei, está escrito, Liberdade de expressão, de informação, inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem, desenvolvimento econômico. Então, é uma lei complexa, porque eu tenho que equilibrar tudo isso. Não é fácil equilibrar tudo isso. Como é que eu equilibro? Respeitar a privacidade, mas também fazer desenvolvimento tecnológico. Então, eu quero ter o Open Data Society, eu quero fazer inteligência artificial, quero ter a casa inteligente, mas aí a casa inteligente tem que saber o que acontece dentro da casa. Se eu quero uma casa inteligente que apaga a luz, que acende a luz, que protege a casa, ela tem que ter informação sobre a casa. Então, a casa inteligente fica com os olhinhos olhando dentro da casa, mas não pode vazar a informação da casa, não é verdade? Não pode. Então, assim, é esse equilíbrio. Quando você tem o carro inteligente, que eu fiz essa análise, quando eu fiz meu doutorado, eu fui fazer pesquisa no Max Planck da Alemanha, então tinha lá a legislação já de carro inteligente. O carro inteligente tem uma caixa preta, que é que nem a caixa preta do avião, o black box do avião. Quem é que pode acessar a caixa preta? Bem, se tiver um acidente, o carro inteligente, gente, ele sabe se você estava com a mão no volante. O carro inteligente sabe se você estava falando no telefone. Isso é super importante, saber o que aconteceu nos últimos segundinhos antes da batida do carro, para tudo, para poder definir responsabilidade, aplicação de seguro, até se teve defeito dentro do carro, se foi o freio que não freou e tá. O carro inteligente, ele consegue contar tudo que estava acontecendo dentro do carro minutos, segundos antes da batida, mas não é uma informação que pode ser contada para qualquer um. Então, é aí que a gente consegue harmonizar o respeito à privacidade com a questão da inovação, da tecnologia, os direitos humanos, isso que é muito importante dentro disso,
Eu já vou responder a pergunta dos hospitais, porque a gente vai chegar no dado pessoal sensível. Segura um minuto que a gente já chega lá. Vamos lá. Então, vamos lá. Dados pessoais e dados pessoais sensíveis, importantíssimo, tá? Importantíssimo isso daqui. Então, o que é o dado pessoal? Literalmente, é toda informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável. Não se limita a nome, sobrenome, apelido, idade. É aquilo que eu consigo identificar ou é identificável a uma pessoa natural viva. Há um entendimento de que é sempre a pessoa viva. E isso veio de um princípio que está no GDPR. A nossa lei não escreveu a palavra viva, não escreveu a palavra morta, só escreveu pessoa natural, deixou em aberto. Até já quiseram fazer um projeto de lei para deixar claro que é só pessoa viva. Da onde que vem essa interpretação, que é a pessoa viva? Vem justamente do fato de que se eu tenho que poder falar com o titular, se ele tem direitos, e se tem que dar consentimento ou revogar, como é que eu ia fazer isso com um morto? Então, se presume que é só a pessoa viva. E o dado pessoal sensível, ele está sempre relacionado a características da personalidade, que poderiam ser, inclusive, utilizados de alguma forma a limitar ou a cercear liberdades daquele indivíduo. Então, quando você fala assim, que eu não posso cercear liberdades do indivíduo, então, origem racial, étnica, religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico, político, dado de saúde, vida sexual, genético, biométrico da pessoa natural. Vamos entender melhor isso, está nos próximos slides aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, olha uns exemplinhos aqui, né? Então, lá. Número do IP é considerado dado pessoal, identificável se for IP dinâmico, identificado se for IP fixo. Nome, RG, CPF, dado pessoal. Placa de carro, considerado dado pessoal identificável. Geolocalização, identificável. Número de funcional, número de matrícula, dado pessoal identificável. Foto, imagem, identificado. Foto, imagem, identificado. Né? Então, aqui estamos no campo do dado pessoal. E o dado pessoal sensível? Aí eu vou voltar lá na perguntinha. Por exemplo, atestado médico, dado de saúde, vida sexual, coisas que eu preencho em cadastro. Mas olha uma coisa interessante, nome social. Quando eu preencho com nome social, isso já é um dado pessoal sensível. Origem étnica, religião, dado de biometria, informação política sindical. Então, aqui está o rol dos dados pessoais sensíveis. Eu tenho que ter muita clareza e tenho que deixar isso especificado para que finalidade vai ser usado. Então, não é só eu dizer preciso do seu dado pessoal, tenho que dizer para quê. Né? O para quê é fundamental, gente, fundamental. Então, vamos voltar aqui na perguntinha que tinha dado pessoal sensível. Espera aí. Aqui, Catarina. Catarina falou: os hospitais deveriam indagar ao paciente se autorizam o procedimento X, Y, Z e obter a autorização. Independente da religião, há pessoas que não autorizam. Então, Catarina, realmente tem questões hoje, tem até hospitais, e a gente vai ver que existe uma exceção dentro da legislação da proteção da saúde, por profissional da saúde, que você não tem que ter o consentimento para o tratamento de dado pessoal quando você está na exceção de proteção da vida e na exceção de proteção da saúde. Aí a gente vai entrar numa discussão aqui que acho que não vai dar tempo agora, pode ser até uma outra aula que a gente tenha para o futuro, que 1h10 é pequititinho, tá? Mas é aquela história, é uma lei de proteger direitos humanos. Mas ela chega àquele ponto da gente poder também trazer aquela questão de que temos que proteger o humano. Então, aquele momento, tem vários momentos na legislação que você traz a exceção de consentimento naquele momento em que, inclusive, o humano está acima de tudo. Então, na proteção da vida está assim, na proteção da saúde, tem um momento no artigo 14 do menor de idade que diz: eu tenho que sempre tratar o dado na melhor proteção do menor de idade. Então, tem um momento que diz ali que eu posso tratar o dado sem consentimento do responsável legal da criança se eu não estiver conseguindo falar com ele, mas desde que seja uma única vez para daí eu conseguir falar com ele. Imagina aquela criança que que se perdeu dos pais e eu preciso saber o nome dela, o telefone dela para poder achar os pais. Como é que eu vou ter consentimento dos pais se eu estou naquele momento que primeiro vem o quê? Vem o ovo ou a galinha? É um momento tostines, assim, né? Então, essas são situações que a legislação traz de exceção, depois a gente pode discutir mais, tá?
A Rosana fez uma questão aqui dos bancos. Os bancos, por exemplo, usam dados de contas bancárias de cônjuge para operação financeira em conta individual. Isso pode ser violação à LGPD ou entende que são dados financeiros que não restam abrangidos. A partir do momento que tiver vinculado, né, aquele dado de agência e conta a um CPF, já é considerado um tratamento de dado pessoal, tá, Rosana? Agora, só tem que ver se quando você faz abertura de conta, se você fez declaração daquele tipo de possibilidade de tratamento. Então, o que acontece? É muito comum, né? Aí não quer dizer que seja conta conjunta, tá? Mas às vezes é comum nessas relações, quando você tem casais, casamento, assim por diante, às vezes você tem o correntista, você pode ter tido algum tipo de contratação com avalista, e aí você acaba pegando aquele conjunto familiar, né? Que são os cônjuges normalmente, para que você reúna aquilo num tratamento relacionado a crédito, garantia, financiamento, às vezes com seguro, tá? Então tem que avaliar um pouquinho aqui no caso a caso. Mas existe o antes da LGPD e o depois da LGPD. Muitas instituições agora já estão fazendo avisos, listando finalidades, e quando pede a informação de outras pessoas, que aquele é o titular e que ele tem que fornecer outras informações para dependentes, de cônjuge, essa pessoa assina que ela está autorizada e fornecendo aquelas informações para tratamento também dos demais, que é o que acontece também no RH com plano com benefícios. Se eu sou funcionário daquela empresa, mesmo aí o servidor público, e você tem dependentes, você tem um cônjuge, né? Às vezes o seu plano de saúde vai alcançar o restante da família, é você que vai ser quem vai preencher a ficha, quem vai fazer a assinatura e vai botar os dados dos demais, tá? Mas tem que ficar muito claro, isso tem que estar no clausulado, tá bom? Então vamos lá. Lembrando que na legislação nós temos ainda dados anonimizados. O que é o dado anonimizado, gente? Só para fechar dados, depois eu volto no titular. É o dado relativo a um titular que não possa ser identificado, que eu não consiga identificar. E titular, que acho que todo mundo já percebeu que o titular é sempre uma pessoa natural, é um ser humano, tá? Não existe titular de dado pessoal que seja pessoa jurídica puro. Por isso que se eu tiver uma lista só de CNPJ, não é dado pessoal, eu tenho que ter vinculado isso a uma base de dados com pessoa física. Então, se eu botar o CNPJ e do lado eu colocar quem é o acionista, o sócio, o representante legal, por exemplo, aí eu já tenho uma base de dados pessoal. Também não é dado pessoal se tiver relacionado ao animal doméstico, por mais que a gente ache que os nossos pets são quase humanos, né? Uma lista de pets numa clínica veterinária não é dado pessoal. Agora, se eu colocar o nome do cachorro, do gato, do coelho, do passarinho, e do lado tiver o nome do dono, né? Aí sim, aí já virou uma base de dados pessoal, tá? Só para a gente poder entender em que momento vira a base de dados pessoal, tá bom? A Lucineide fez uma pergunta interessante para eu responder aqui, e a qualificação das testemunhas, né? Profissão, estado civil, isso é necessário? Precisa avisar a utilidade de dados, embora a testemunha já esteja compromissada a dizer a verdade, sob pena de ser processada? Então, Lucineide, a gente já vai olhar aqui as bases legais. Quando a base legal tiver como base, tá, justificativa, cumprimento de uma obrigação legal ou cumprimento do que estava escrito num contrato, eu não tenho que ter o consentimento, tá? O consentimento, mas é sempre importante que aquela pessoa tenha ciência, clareza de que eu preciso tratar dados pessoais para aquelas finalidades. Então, o que tem se feito é que já existe um pouco, digamos, de cultura, de conhecimento popular. Por exemplo, se você for uma pessoa, só para dar um exemplo, se eu tiver uma manicure e a manicure precisa vir me atender, é claro que ela precisa saber o meu telefone, o meu endereço, o meu nome, né? A gente estaria numa situação muito complicada se a gente dissesse que, nesse momento, tudo a gente tivesse que estar avisando do tratamento de dado pessoal a partir do momento que a gente sabe que tem certos tratamentos de dados pessoais que são requisitos
da realização de certas atividades. Então, logicamente, se você dentro de um contrato, ou se você dentro de um processo, você está intimado como testemunha, num contrato você assina como testemunha, há o entendimento dentro da legislação que isso está lá no artigo 7 ou no artigo 11, dentro ou de cumprimento de obrigação legal ou cumprimento de contrato, tá? Então, eu entendo que não, que você não teria que estar fazendo esse aviso dessa maneira, tá? Só para ficar bem claro. Então, vamos lá. E o tratamento de dados? Qualquer operação realizada com dados, gente. Se eu só der uma olhadinha no dado, acessei rapidinho, é tratar dado, é tratar dado. Guardar o dado. Eu tenho lá uma fichinha que eu guardei no meu arquivo, está guardado aqui um tempão, que tem umas fichas escritas, tá? É tratar dado? É tratar dado. Então, assim, a guarda do legado é tratamento de dados. Eu tenho aqui no armário uma cesta cheia de crachá velho, crachá de gente que já foi embora. Tem a foto da pessoa com o nome da pessoa. Eu estou guardando dado pessoal? Estou guardando dado pessoal. Então, tem até que pensar. Vou continuar guardando isso ou será que era o caso de eliminar? Porque se isso vaza depois, isso tem um risco para nós, né? Então, importante a gente avaliar isso daí. Então, tudo isso daqui é forma de tratamento de dados: acesso, armazenamento, arquivamento, avaliação, classificação, distribuição, edição, eliminação. E aí, a segurança, que agora a gente vai começar a pensar nisso, a segurança do dado pessoal é do começo, do início do dado até a sua eliminação. É no fluxo inteiro, tá? E a base legal, que era o que eu estava comentando com vocês, todo tratamento de dado pessoal tem que estar associado a uma base legal. Eu não posso tratar dado pessoal se eu não encaixar numa base legal. Então, ou eu estou tratando dado pessoal, qual é o raciocínio da lei? Eu tento encaixar, assim, sempre numa base legal que não precisa do consentimento. Obrigação legal, política pública, realização de estudos e pesquisas, cumprimento de contrato, processo judicial, aqui é muito importante. Se eu tiver que juntar aquilo num processo judicial, administrativo ou arbitral, eu posso juntar, porque é exceção de consentimento, proteção da vida, proteção da saúde, que eu comentei aqui, exclusivo para profissional da saúde, né? Nós temos o legítimo interesse e a proteção do crédito. Se eu não encaixar em nenhuma dessas, aí eu preciso do consentimento. Por isso que tem alguns casos interessantes da Justiça do Trabalho, que alguns magistrados responderam para a parte dizendo: para você poder juntar essa informação de controle, por exemplo, do ponto do funcionário, você vai precisar da autorização do funcionário, porque é dado pessoal, mas para você juntar num processo judicial é exceção de consentimento, está no artigo 7º, inciso 6. Então, assim, porque a gente está com uma legislação ainda recente, então tem essas questões, tem essas discussões, né? Isso é importante da gente deixar claro aqui dentro da nossa aula. A Ana Paula até colocou uma questão, né, como fica a validade do consentimento num contrato de trabalho ou relação de consumo digital em que consta ali aceito. Vamos separar, tá, Ana Paula? É importante a gente separar contrato de consumo de contrato de trabalho, tá? Por quê? Primeiro, porque a gente vai ter relações jurídicas distintas. No contrato de consumo, que até, em geral, é um contrato de adesão mesmo, com aqueles termos de uso online, hoje a gente vai ver que depois está lá no artigo 8º e 9º, mas aqui não é tanto o foco da aula a gente falar disso, que está dito que você precisa deixar cláusulas destacadas, tá? Então, não é apenas assim um li e aceito rapidinho. Todas essas questões do para que eu trato dado pessoal, para quais finalidades, se eu precisar fazer compartilhamento com terceiros, transferência internacional, você tem toda uma forma de fazer, pedida pela lei, que está também no artigo 8º e 9º, e tem que estar destacado. Então, hoje se coloca umas coisas no contrato, umas coisas na política de privacidade, a política de privacidade fica no site, o contrato faz referência a ela, e você põe cláusulas com destaque, tá? Então, assim, o titular pode, de repente, dizer: eu não concordo com isso, e aí tem duas possibilidades. Tem coisas que são sem consentimento, como a gente viu aqui,
algumas precisam de consentimento. Então, se ele precisar dar o li e o aceito no final e seguir, e era algo que exigia consentimento específico, aí pode depois ele exercer o direito de titular, de ele revogar consentimento, porque está previsto no artigo 18. Mas aí não é objeto aqui da minha aula a gente adentrar em direitos de titulares, tá? Então, a legislação ela resolve isso na hora em que ela diz que você tem que garantir os direitos dos titulares. Então, se ele entra por uma porta ali, ele pode depois exercer direito titular, dizer, olha, você me pediu dessa maneira, mas eu não quero, então eu revogo aquilo que você me pediu, então você só vai poder tratar o dado pessoal naquilo que não podia ter consentimento, que não precisa para aquelas finalidades. Então, se você quiser fazer contato publicitário, mais comercial, ficar ligando para minha casa para oferecer produto, eu estou revogando esse consentimento. Se você fizer isso, então, você vai estar violando a legislação, entendeu? A mesma coisa acontece no artigo 11, que é o de dado pessoal sensível. Tem uma diferença, eles têm tratamentos muito parecidos, mas no artigo 11, por exemplo, vocês vão ver que eles têm uma parte aqui de prevenção à fraude, segurança do titular. Por que isso foi previsto? Porque nós podemos ter que pedir para a pessoa métodos de autenticação para poder prevenir fraude, proteger o próprio titular, para ter certeza que você é você e que outra pessoa não está sendo você no seu lugar. E aí, para isso, hoje é comum usar, inclusive, métodos biométricos. Então, para isso, para esses métodos de segurança, não é consentimento, porque se fosse um fraudador, ele ia dizer, eu não consinto fazer a checagem de se eu sou eu. Então, como é que eu ia proteger a outra pessoa que a outra pessoa está tentando se passar por ela, por identity thief? Ele ia simplesmente negar e eu não ia conseguir fazer a verificação, né? Por isso que é exceção de consentimento nessa parte, tá? Só para a gente deixar claro esse tópico aqui, tá? Que eu acho que é importante. Vocês estão com várias perguntas tão interessantes. Deixa eu ver aqui se eu consigo responder mais alguma, né? Então, o Arthur fez uma pergunta pertinente daquilo que eu tinha acabado de comentar, né? Então, se um banco junta um extrato de conta de um funcionário para prova num processo judicial, seria aquela exceção de consentimento por processo judicial? Exatamente, Arthur, raciocinou correto, é isso mesmo. Você vai fazer a juntada com base aqui, voltando no slide, artigo 7º, inciso 6. Na hora da juntada, é muito importante escrever isso, atendendo à Lei 13.709, artigo 7º, inciso 6, tá? Para não ter margem de dúvida, tá bom? A mesma coisa, Rossana, eu entendo, tá? Mesmo a ficha financeira de terceiro, que você quer uma isonomia salarial, como você está precisando juntar uma prova num processo judicial, a juntada de qualquer evidência, de qualquer prova em processo judicial, foi colocado dessa maneira na lei para evitar que você estivesse tendo cerceamento do seu direito de postular. Porque se você estivesse dependendo que esse terceiro ou que alguém tivesse que consentir para você juntar aquela evidência, você ia ter seu direito cerceado. Essa que é a questão, né? Agora, como a gente tem o princípio da minimização, é o mínimo necessário para cumprir com a finalidade da juntada da prova, do processo. Então, só tem que ter essa visão, porque a outra parte pode pedir para desmembrar, para não ser considerado alguma coisa, por se entender que é além, excessivo, abusivo. E isso está lá nos princípios. Eu vou mostrar os princípios aqui para vocês já já. Então, você pode solicitar, se entender, dentro dos direitos dos titulares e dos princípios, que existe tratamento de dados pessoal além do necessário, abusivo ou excessivo, aí você pode pedir a anonimização ou a eliminação. Entendeu? Nossa, tem muitas perguntas. Entendi. Também pode ter o efeito de segredo de justiça, é claro, se você conseguir. A anonimização também funciona. Logicamente, se você puder anonimizar, seria melhor, porque na hora que você anonimiza, deixa de ser dado pessoal. Também é uma forma muito importante, tá? E aí eu achei interessante uma perguntinha, só para não perder o ponto aqui, do Adalberto, se a guarda de prova de aluno pelo professor é um tratamento de dado pessoal. É, Adalberto.
A prova de um aluno, ainda mais se for manuscrita, com caligrafia, que tem o nome completo do aluno, tem exatamente o quê? Dados pessoais. A partir do momento que tem o nome e a caligrafia que se torna identificado e identificável, tem as duas coisas, o identificado e o identificável. Então, vamos lá. Estou tentando avançar aqui, meu Deus, estou correndo. Bem, vamos lá. Então, aqui é um pouco como acontece o fluxo. Então, o que que a gente avalia? Qual que é o fundamento legal do meu tratamento? Aí, por onde que entra o dado? Como que eu uso? Para que eu uso? Que finalidade? Aonde que ele está guardado? Qual o nível de segurança que eu estou guardando aquele dado? Que é muito importante. Com quem que eu compartilho? Se eu preciso compartilhar até com outro setor. E como que eu descarto? Quando eu encerro, porque o descarte tem que ser seguro também. Tá? Então, isso é fundamental. E é assim que a gente faz o trabalho. A gente avalia como é o fluxo de dados. E a legislação ela tem esse nível de sofisticação, porque a gente tem que analisar isso nos nossos fluxos de dados, de todos os nossos procedimentos. Por isso que é um trabalho de revisão de processos. Eu também vejo, Jaqueline, vai ter com certeza ação de sindicato, ação coletiva na parte de consumidor, com toda certeza. Essa é uma matéria de judicialização. Aí vamos falar do controlador e do operador, porque é um ponto importante que estava aqui no tema. Mas então, para chegar aqui, a gente tinha que passar pelo pedacinho anterior, que eu já vi que vocês foram muito participativos, né? Muito interessante. O controlador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. E o operador é a pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado que realiza aquele tratamento em nome do controlador. Mas o que é muito importante, gente, da gente entender que às vezes o pessoal faz confusão, tá? A partir do momento que eu defino que o meu papel é controlador, eu inteiro sou controlador. Eu e todo mundo que trabalha em mim vira o controlador. Não é que eu sou controlador e a pessoa que está dentro de mim, trabalhando em mim, vira operador, não. Operador vira um terceiro, um terceirizado. Se eu terceirizar uma atividade com outro, aí ele vira operador. Então, são papéis. Operador e controlador são papéis que são exercidos institucionalmente pela instituição. Eu posso ser uma pessoa física, sou um contador, profissional liberal e vou fazer imposto de renda das pessoas. Maravilha. Posso ser um motoboy, profissional liberal e vou fazer entrega. Né? Então, é por isso que diz que é pessoa natural ou pessoa jurídica. Agora, a partir do momento que eu sou um escritório de contabilidade e eu assumi um papel, todo mundo que trabalhar naquele escritório de contabilidade, que eu sou uma empresa de motoboy, aí todo mundo que trabalhar, né? Então, assim, só para a gente poder entender essa relação. Então, a diferença de controlador e operador, né, que já estava colocado ali, é que, assim, sempre o controlador, lembra da palavra controle, ele controla o destino do tratamento de dado pessoal. Operador, ele tem uma relação de quê? De falta de autonomia, ele tem que seguir regras, ele tem que seguir o comando do controlador. Não tem como eu ser um operador se não tiver um controlador. Eu só posso ser um operador se tiver um controlador, entendeu? Agora, eu posso ser um controlador sem operadores, porque eu faço sozinho, eu não estou terceirizando. Se eu não estiver terceirizando e eu fizer sozinho, eu sou puramente controlador. Então, quando a relação de tratamento é com a pessoa jurídica, ela assume o papel institucional. Então, se eu estou lá no tribunal, o tribunal é o controlador de dados. Ele é o controlador de dados, dos dados ali, dos processos, do cidadão e tudo. O servidor público que trabalha no tribunal, ele trabalha dentro do controlador, ele não se torna um operador. Agora, se aquele tribunal terceirizar uma atividade, fizer um pregão eletrônico e contratar um serviço terceirizado, vou contratar um serviço de alguma coisa, aí aquele terceirizado é um operador. Opa! Então, é importante, né, deixar muito claro que o controlador decide o tratamento, ele é uma figura principal, tá? E o operador é essa figura secundária, ele é sempre um terceirizado. E eu posso ter duas posições, só para dar um exemplo, né? Então, a gente estava comentando de uma empresa de contabilidade. Então,
uma empresa grande contrata essa empresa de contabilidade para fazer declaração do imposto de renda agora, que vai vir declaração de imposto de renda. Para ela fazer isso, vai passar dados pessoais para o contador. A empresa que passa os dados pessoais para o contador é o controlador. O contador é um terceirizado que está sendo contratado, então ele é um operador, né? Porque ele está sendo contratado. Então, é assim que funciona. E aqui, falando um pouquinho de responsabilidade, só para não deixar de mencionar, a gente tem mais um papel, que é o do encarregado de dados. E a responsabilidade entre controlador e operador, na lei, é objetiva e solidária. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado. Depois, aqui fica no material, para vocês poderem ler a referência dos artigos. Então, no 42, aqui ele fala muito claramente dessa responsabilidade. Vou passar só um pouquinho para a gente fechar o último ponto, da segurança, tá? Porque eu acho importante falar um pouquinho da segurança aqui. Então, aqui ficou o DPO encarregado pela legislação. Todo controlador e todo operador tem que nomear um encarregado de dados pessoais, tá bom? E no caso da União, houve aqui uma publicação, tá? No final do ano passado, uma instrução normativa foi publicada em novembro, dando uma orientação sobre o perfil do encarregado de dados no nível da União. E é interessante porque eles trouxeram skills, referências de perfil que tem que conhecer de proteção de dados, que pode ser alguém da ouvidoria, tá? Mas já disse para não ser alguém da área de TI, por uma questão de tentar evitar conflito de interesses, de não ser da pessoa da TI. Então, isso daqui foi específico da União, tá? Mas o encarregado de dados é uma figura importantíssima hoje e o seu contato tem que estar publicado no site. Aqui, gente, eu deixei para vocês o capítulo 4 da lei, que é o capítulo da administração pública, que eu acho extremamente relevante, tá? Eu já fui falando, conforme eu expliquei para vocês, a administração pública pode tratar dados pessoais baseado na finalidade pública e no interesse público, é o que justifica. Então, toda a administração pública trata dados pessoais com base nisso. Vou passar aqui para vocês entenderem, mas ela tem que atender os princípios. Olha aqui os princípios famosos que eu não parei de falar para vocês. Então, estão no artigo 6º. Finalidade, adequação, necessidade, livre acesso, qualidade de dados, transparência, segurança, prevenção e prestação de contas. Para vocês saberem melhor, é isso aqui que são os princípios. Então, a finalidade é ter propósito legítimo, específico, explícito e informado. A adequação é eu compatibilizar o tratamento com a finalidade que eu informei. A necessidade é aquele princípio da limitação, de que eu tenho que tratar o dado de forma limitada, né? Extremamente limitada. A Simone fez uma perguntinha aqui de controlador, eu vou responder, porque estava no tópico ali, que a gente acabou de fechar, tá? Então, professora, como entender no serviço público aqueles que tratam dados executando regras do controlador? O servidor público pode ser operador? Não seria mais correta a contratação de empresa terceirizada para... Deixa eu só pegar aqui, que acho que não consegui ler o finalzinho. Para essa função, considerando inclusive que a responsabilidade é solidária entre operador e controlador? Vamos lá, Simone. Quando o ente público está na função do controlador de dados, todos que trabalham no ente público, seguindo suas ordens, logicamente, estão no mesmo papel de controlador de dados. Só vai se tornar um operador dentro da legislação se eu passar para outro ente ou para outra pessoa fora daqueles que estão trabalhando comigo. Então, se eu estiver terceirizando com PJ ou com PF, que é o papel do operador, tá? Inclusive, no GDPR, eles escreveram melhor esse texto porque eles chamam de provedor ou fornecedor. Eles usam a palavra fornecedor, eles usam a palavra prestador de serviço. A gente aqui no Brasil usou a palavra operador e ficou parecendo que é a pessoa que opera, que trata o dado. Então, se eu estou trabalhando dentro da instituição e estou operando aquele dado, ficou parecendo que eu sou operador. A gente tem que ter esse cuidado, né, para não ter esse equívoco, tá? Então, e sim, você está correta. Você não deveria trazer a figura de operador para dentro do servidor público, porque é uma responsabilidade objetiva e solidária do 42.
né? Por isso que você vai ter a responsabilidade ali pela 81290 do própria administração pública, pela legislação de servidor público, mas não aqui da LGPD. A finalidade do 42, da responsabilidade solidária, vai ser entre agentes de tratamento. A pessoa que trabalha dentro daquele agente de tratamento, você já pegou a responsabilidade pela PJ, tá? Então, aqui vai ficar o artigo 23, que eu tinha comentado com vocês, só para vocês visualizarem que o tratamento de dados na administração pública é possível perseguindo o interesse público, mas, mesmo assim, precisa dar transparência. Então, precisa publicar, de preferência no site eletrônico do ente público, o quê? Você tem que publicar quais são os dados que eu trato, com informação clara, com a previsão legal, qual é a finalidade dos tratamentos, quais são os procedimentos que eu executo. Então, assim, que eu tenho que dar transparência para o tratamento de dados, né? Aqui continua um pouquinho, vou passar só um pouquinho essa parte do 23, que é mais para vocês terem aqui. O 24 traz, né, a motivação e que você tem uma diferenciação da empresa pública daquela que é de sociedade de economia mista, né? Então, o que fala? Se por um acaso tiver empresa pública e sociedade de economia mista agindo em regime concorrencial do artigo 173, vai ser a mesma aplicação das entidades privadas. Passando mais um pouquinho, o artigo 25 é muito importante, porque ele vai fechar a gente com o nosso conceito inicial da aula de dados abertos. Porque qual que é o princípio na administração pública? É o princípio do acesso da informação. Então, a gente tem que equilibrar o princípio do acesso da informação com a proteção da informação. E o artigo 25 diz o quê? Que os dados na administração pública têm que ser mantidos em formato interoperável, estruturado, visando o quê? Uso compartilhado. Para quê? Para a execução de políticas públicas, para a prestação de serviço público, para a disseminação do acesso à informação para o público em geral. Então, nesse artigo, fica muito claro que a gente tem que proteger o dado pessoal na administração pública, mas o princípio da administração pública é o da publicidade, é o da transparência, é a do acesso. Então, a gente vai ter que tratar dados minimamente necessários para cumprir com a finalidade pública, mas a proteção de dado é mais no sentido dele não vazar, não de dificultar o acesso do dado na administração pública. Por quê? Porque o acesso do dado na administração pública é um princípio per si da própria administração pública, né? Então, 25 diz isso. E o 26 é que fala que aí, na hora que eu compartilhar dado com entes privados, aí sim eu tenho que ter todo um cuidado, né? Porque uma coisa é o ente público com o ente público, outra coisa é o ente público com o ente privado. Então, é vedado ao poder público transferir dados para entidades privadas, exceto. Então, a lei fala: olha, público com público, tudo bem, né? Administração pública. Agora, quando vai para ente privado, eu tenho que atender algum inciso do parágrafo 1º. Ou é porque eu estou num caso de execução descentralizada de atividade pública, que exija essa transferência, inclusive a lei de acesso à informação, ou é porque eu estou com um caso de dados que já foram acessíveis publicamente, ou quando eu tenho previsão legal da transferência respaldada em contrato, convênio, instrumento congênere, ou eu tenho transferência de dados para evitar fraude ou irregularidades e resguardar a segurança de titulares, ou em casos de que aqueles dados já foram acessíveis publicamente. Quer dizer, então é bem específico, né, o caso da administração pública. Ô, Luciane, eu entendo que sim. O juiz, no papel da audiência, a serviço do tribunal naquele momento, e o tribunal é controlador de dados, o juiz é controlador de dados, completamente. Nesse momento ali, todo esse ente, né, todo ente jurídico do tribunal, ele é controlador de dados.
Não é que você não pode... Só para deixar muito claro, gente, nós não vamos personificar na pessoa do magistrado, porque senão eu ia atrair a responsabilidade solidária objetiva na pessoa física do magistrado para ele responder com seus bens pessoais. Não, ele está no papel de magistrado no tribunal, o tribunal é controlador de dados, logo ele está executando uma atividade de controlador. A função controladora é do tribunal. Ficou claro? Ele não é um terceirizado. Aqui vou pular mais um pouquinho, só para a gente poder fechar, tá? E aí o agente público ele tem obrigações de cumprir com a legislação, lembrando, inclusive, que o não cumprimento às leis pode significar improbidade administrativa, né? Que é um problema pelo fato da lei já estar vigente desde setembro do ano passado. Eu entendo que sim, Juliana, se demonstrar que houve algum tipo de negligência na atividade dele, né, ele tenha sido displicente, principalmente se ele não tiver atendido os requisitos de segurança, né, que a legislação exige, de proteção de dados, aí sim, lógico, mas aí ele vai responder por cargo e função na execução da sua atividade. Não é que ele vai responder porque ele era um operador de dados ou um controlador de dados da LGPD, né? Ele vai responder, sim, numa ação regressiva do tribunal com aquele magistrado que não executou corretamente na sua atividade o cumprimento que a LGPD exige. Assim como uma empresa, o empregador responde por má conduta de empregado, é a empresa que responde, mas se foi o empregado que mandou e-mail para a pessoa errada e vazou a informação, quem vai responder é a PJ na função de controlador e depois com direito regressivo contra aquele empregado. É a mesma coisa dentro do judiciário com relação aos seus servidores públicos, magistrados. Tá bom, 5 minutos, gente. Vamos lá. Então, só para deixar aqui, ó, eu deixei um quadro comparativo da lei para vocês. Eu deixei esse caso muito interessante, que foi a decisão da MP no ano passado, que a ministra Rosa Weber não permitiu o compartilhamento de dados do IBGE e com as telcos, mesmo na época da pandemia, por entender que não atendia os princípios da lei, para vocês verem a importância dos princípios. E aqui era o nosso último tópico da violação de dados, como essa legislação é pertinente, importante, necessária e atual, porque com essa aplicação dessa lei, nós devemos melhorar o nosso combate a uma situação que é trágica, que é esse excesso de exposição de dados dos brasileiros com esses mega vazamentos. Se todos cumprirem com o que a lei exige de proteção de dados, vamos todos ficar muito mais protegidos. Né? Por que a gente fica tão vulnerável? Provavelmente porque a gente acha que não vai acontecer o incidente, tem conduta negligente com segurança, não aplica as proteções básicas, a gente é muito mais suscetível a uma engenharia social e também por vulnerabilidade dos fornecedores, porque a gente passa dados para terceiros, aí o terceiro não protege e ficamos vulneráveis. Cada um de vocês é responsável pela cultura de proteção de dados. A gente tem que ser aquele perfil do usuário que, quando aparece na tela para atualizar as medidas de segurança, atualizar agora ou depois? Qual que você vai marcar? Né? A gente tem que ter cuidado. Muita gente marca, atualizar depois, atualizar depois. Não, gente, vamos atualizar agora. Tem que atualizar agora, né? O correto é marcar o agora. E aí, você tem uma ideia, no ano passado, quanta gente foi vítima de clonagem de WhatsApp porque não coloca o fator duplo de autenticação. Eu deixei aqui, são 4 passos para botar o fator duplo de autenticação. A gente está usando muito mais o smartphone. E se a pessoa se aposta do seu celular, vai se apossar dos seus dados, da sua conta, do seu Pix, do seu tudo. É só 4 passinhos. Então, para quem está assistindo a aula, gente, cada um de vocês é uma pessoa que pode mudar, a gente pode ser agente de mudança na cultura da proteção de dados, né? Então, é extremamente importante a gente conseguir isso, né? Então,
é algo que precisamos melhorar, né, na cultura nacional. Mais do que fazer lei, é educar sobre a lei, para mudar o comportamento das pessoas. Aí a gente fiscaliza e penaliza aqueles que não estão seguindo, mas o processo educacional é extremamente valioso para a gente conseguir seguir, né? Ah, com toda certeza, Fausto, gravar uma audiência sem ciência do magistrado na era da LGPD é violação da LGPD. Captura de voz e de imagem sem aviso prévio é violação da LGPD aqui. Né? A gente vai começar a ter bastante questionamento com relação. Já seria uma prova considerada ilícita, mas agora com a LGPD, ainda mais que a gente está nessas audiências virtualizadas, sabe que com a aula virtual das escolas, a gente faz um aviso que essa aula é gravada, que essa reunião é gravada, você faz o aviso no começo, você tem que fazer o aviso, tá? Nas aulas, você faz o aviso que diz que é para fins de autenticação de presença e permanência em aula, tá? Tudo você tem que cumprir com aquele aviso, que nem é o aviso da placa do cachorro, tudo você tem que fazer o aviso da placa do monitoramento, né? Então, eu queria só colocar aqui para vocês, rapidamente, uma coisa que é importante, que está na lei, tá? Aqui são os controles e medidas de segurança, mas eu queria botar um artigo. O artigo é esse aqui. A legislação tem esse artigo fundamental, que é o artigo 46, que a gente tem que seguir. Os agentes de tratamento, que é controlador e operador, têm que adotar medidas de segurança técnicas e administrativas para proteger dados de acessos não autorizados, de situações acidentais ou ilícitas, de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Então, a gente está justamente precisando agora, além de botar tecnologia, tem que ter a senha, a criptografia, o antivírus, mas as pessoas usarem a tecnologia, né? Porque no final das contas, às vezes a gente tem a ferramenta protetiva, mas o usuário acaba não usando a ferramenta protetiva. Então, esse é um ponto extremamente importante. Concordo que a gente tem que compatibilizar. É por isso que a legislação nova ela tem que ser harmonizada com o que a gente já tem. Concordo plenamente, Jaqueline, com o artigo 367, parágrafo 6º, exatamente. Tem que fazer isso. Mas você sabe que em Portugal, eu já estive com vários colegas em várias palestras de europeus, e eles têm dito que lá na Europa, toda vez que existe um conflito de leis, em que você coloca o GDPR, que é a Lei de Proteção de Dados, que ela tem uma primazia de proteção de direitos humanos, com um conflito com outra legislação, sabe quem é que tem ganho? Qual é a legislação que ganha? A de proteção de direitos humanos. O GDPR sempre tem ganho quando você coloca em choque com uma outra legislação. Aqui no Brasil, a gente vai ver quem é que vai ganhar o duelo. A LGPD é a recém-chegada. Então, eu queria agradecer a oportunidade da aula com vocês, os minutinhos adicionais, muito obrigada. Agradeço os comentários, as perguntas extremamente pertinentes. Espero voltar aí futuramente numa outra oportunidade. Obrigada, Platon. Doutora Patrícia, muito obrigado, sensacional sua aula, viu? Os comentários elogiosos não cessam aqui no chat, parabéns, né? Conseguiu deixar muito claro, de uma forma muito didática, né? Questões que, para nós, né, eram um pouco complicadas de entender, essa questão de Big Data, esses termos, né, esses agentes, controlador, encarregado, parece que a senhora colocou uma luz sobre tudo isso e ficou muito claro tudo por sua excelente didática, viu? Muito obrigado mesmo. Agradeço pela ministra Dora Maria da Costa, por todos da Inamate, por todos os colegas, né, os nossos alunos magistrados que estão aqui. Receba de todos o nosso aplauso virtual, o nosso abraço, querida doutora Patrícia. Talvez tenha passado alguma pergunta, Sim. e aí, se me permitir, se eu puder passar diretamente, se puder depois responder, caso tenha passado alguma, mas eu achei muito interessante, porque nós ficamos em dúvida se faríamos desse formato, se colocaríamos todos em sala, porque os nossos cursos e eventos no ano passado eram transmitidos pelo YouTube, e todos assistiam por lá.
E agora, após a sua aula, ficou muito claro o nosso acerto quanto a essa opção, porque durante a sua aula, a senhora permitiu essa interação, né, foi respondendo as perguntas que estavam no chat, então foi sensacional, né? Eu tenho certeza que os colegas todos gostaram e será sempre bem-vinda aos cursos e eventos da Enamate. É uma Obrigada. pena, professora, que não temos mais tempo. Eu, por mim, passaria horas aqui ouvindo a senhora. Espero que tenhamos outras oportunidades, Tá bom. mas amanhã o nosso curso continua, né? Temos o juiz Fernando Tasso amanhã às 8h30 da manhã, dando continuidade ao nosso curso. Então, Tá eu ótimo. agradeço Obrigada. imensamente, né? Peço, se puder, caso tenha passado alguma pergunta sem responder, se Sim, puder me responder pelo WhatsApp, a gente tem uma tá lista bom. de transmissão com os colegas, a gente passa isso. Tá bom. Obrigada, gente. Bons Ok? estudos. Eu que Tchau. agradeço, obrigado. Não esqueçam de preencher a lista de presença, tá? E até amanhã às 8h30 da manhã. Obrigado.